Oi, tudo bem? Eu vou apresentar um artigo sobre o Moderfrota e os impactos no setor agrícola nacional. Meu nome é Iago Vinícius de Oliveira, sou aluno da UFRJ e pesquisador bolsista do Laboratório de Economia do Petróleo da Escola Politécnica. Fiz esse trabalho com coautoria da professora Rosemarie Brucker-Bohm, que é a responsável pelo laboratório. Bom, segundo o BNDES, o Moderfrota é um programa de financiamento para aquisição de tratores, colheitadeiras, plataformas de corte, pulverizadores, plantadeiras, semeadoras e equipamentos para beneficiamento do café. Também, segundo o BNDES, o programa foi implementado pelo governo federal com o objetivo de modernização do setor agrícola e para torná-lo mais competitivo perante o mercado externo. Como o programa chegou a disponibilizar até 10 bilhões de reais, é necessário verificar os reais impactos no Moderfrota no desempenho do setor agropecuário nacional. Para isso, nós correlacionaremos o programa e os recursos aplicados por ele com o PIB agropecuário, a venda de máquinas e a produtividade agrícola. Também faremos a correlação entre alguns desses indicadores. Munidos desses dados, chegaremos a uma conclusão acerca do assunto. Bom, os materiais utilizados foram disponibilizados pela ANP, pelo Banco Central, o IBGE, a IESA, a Anfavea, Embrapa e CPEA. E o estudo sobre eles foi feito a partir de análises de gráficos e do estudo das correlações de Pearson. As tabelas que apresentam as correlações de Pearson apresentam algumas defasagens entre os indicadores, defasagens de 1 e 2 anos. O objetivo delas é mostrar os reais impactos do programa, que pode ter sido de efeito imediato ou com um certo atraso. As tabelas também são divididas em períodos. De 2000 a 2005, período em que o programa foi exclusivo para a compra de máquinas novas. De 2006 a 2011, período onde foi autorizada a compra de máquinas agrícolas usadas. De 2012 a 2018, período referente à entrada do PSI rural e dos caminhões no programa. E de 2000 a 2018, período de vigência do programa. Para iniciar a análise, faremos um estudo do gráfico de evolução da oferta de veículos novos no Brasil. Aqui podemos destacar dois momentos. 2012, que apresenta um grande crescimento da oferta de máquinas, resultado da possibilidade de financiamento de caminhões pelo programa, e 2015, que apresenta uma grande queda, resultado da estagnação econômica daquele período. Nesse momento, nós passaremos a estudar a venda de máquinas agrícolas e os recursos do Moderfrota. Pela tabela, podemos ver que quase todas as correlações são negativas, excetuando a do período total, que é de 0,09%, que não é tão expressivo estatisticamente. Aqui, nós podemos ver bem esse desalinho entre o programa e a venda de máquinas. Nesse segundo destaque, nós apresentamos o crescimento das duas curvas. Porém, o Moderfrota cresce de forma atrasada em relação à venda de máquinas. Com isso, não podemos explicar o aumento das vendas pelo aumento dos recursos oferecidos pelo programa. Esse segundo gráfico mostra o PIB agropecuário e os recursos do Moderfrota. Pela tabela, nós podemos ver que as correlações passaram a ser positivas apenas a partir de 2012. Isso pode representar que os recursos passaram a ser efetivos apenas depois desse momento. Considerando o período total, vemos que a correlação chega a quase 30%, o que, apesar dos efeitos exógenos, é expressivo estatisticamente. Esse gráfico mostra bem o período a partir de 2012, em que a correlação passa a ser positiva. Aqui faremos um estudo combinado do PIB agropecuário e das vendas de máquinas agrícolas. Pela tabela de correlações, vemos que os valores de correlação só são negativos no período de 2012 a 2018. Nesse momento, eu destaco um período de estiagem que ocorreu entre 2005 e 2007. E destaco também que as duas curvas reagiram a essa estiagem de forma semelhante, o que mostra uma sensibilidade entre os dois fatores. Aqui eu destaco um crescimento das duas curvas de 2007 a 2012, excetuando 2009, que foi o período da crise econômica mundial.
E de 2012 em diante, quando a correlação passa a ser negativa, eu destaco esse desalinho entre as duas curvas. Isso pode ser explicado pela crise de expectativa que assolou o país nesse momento. Voltando agora o nosso olhar para a produtividade agrícola, podemos ver em laranja que a produção cresce a uma taxa muito maior do que a taxa de área plantada. Corroborado por essa frase da revista O Globo Rural, podemos ver que a modernização do campo foi importantíssima para o aumento da produtividade. Já quando olhamos para a produtividade pecuária, vemos que a área de pastagem em alguns momentos cresceu mais do que a produção de cabeças de gado. Ou seja, essa modernidade não surtiu efeito no setor pecuário. Como conclusão, destaco que o programa alavancou a economia em duas frentes, tanto na industrial, com a produção de máquinas, principalmente quando os caminhões entraram para o programa, quanto na modernização da agricultura. É necessário dizer também que, apesar das correlações inconstantes, os picos de venda de máquina ocorreram nos momentos em que o Mother Frota disponibilizou os valores mais expressivos. Na parte da produção, foi possível constatar que o programa apresentou momentos de baixa efetividade, visto que em dados momentos os valores oferecidos foram muito altos e não corresponderam a um aumento no PIB agropecuário. Olhando para a produtividade, vimos que a modernização da agricultura foi essencial para o aumento da produtividade, enquanto não surtiu tanto efeito no setor pecuário. Bom, esse é o meu contato. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado.